Excelentíssimo presidente da comissão, senador Exalci, meu agradecimento em nome de todos os policiais civis do Distrito Federal pela oportunidade de fala e de representação da nossa categoria neste espaço. Senadores, senadoras, autoridades presentes, senhoras e senhores. Antes de qualquer dado, de qualquer número ou argumentação jurídica e orçamentária, eu peço licença para falar do ser humano, do policial civil do Distrito Federal, homens e mulheres. Aqueles que muitas vezes saem de casa sem saber se voltarão, conscientes de que o seu principal instrumento de trabalho é a própria vida, que deixam, muitas vezes, a esposa ou o esposo em casa, que deixam os filhos dormindo, o almoço ou o jantar no prato. Deixam tudo para trás para atender ao interesse público e seguem firmes, com coragem e honra, para proteger, salvar vidas. Eu falo de mulheres e homens que carregam nas costas a missão de garantir a paz na capital do país, que mesmo com salários aquém do ideal, quadros reduzidos e uma estrutura muitas vezes precária, não hesitam em cumprir sua missão, seguem em frente. Porque sabem que seu trabalho representa algo maior para os cidadãos: justiça, verdade e segurança. E aqui eu abro um parênteses, senador Exalci, sobre o ocorrido numa rua de comércio da nossa capital, onde 2 policiais civis, no estrito cumprimento do dever legal, agiram. E até esse exato instante, continuam sendo lixados virtualmente nas redes sociais. O Simpol confia na imparcialidade dos órgãos que irão apurar a conduta dos policiais. A Corregedoria da Polícia Civil, o Núcleo de Investigação e Controle Externo da Atividade Policial do Ministério Público e a devida fiscalização da Ordem da OAB, da Ordem dos Advogados. E quanto aos atos daqueles que se aproveitam para atacar a instituição e toda uma categoria de servidores dedicados a servir a população, escondidos em perfis na internet, nós temos um recado. A internet não é uma terra sem lei. E o direito à livre expressão de opinião, ela não pode ser usada para cometer crimes de difamação, calúnia e injúria. O Simpol não ficará inerte na defesa dos policiais civis do DF. Pois é graças a esses profissionais, senador Exalci, que o cidadão de Brasília dorme tranquilo todas as noites, que autoridades transitam nas ruas com segurança, que embaixadas, tribunais, ministério, a presidência da República, este parlamento, se mantenham resguardados. Nós, policiais civis do DF, não protegemos apenas uma cidade, é a capital federal. Protegemos o símbolo da democracia brasileira e o fazemos mantendo o nosso Distrito Federal livre do domínio de facções criminosas e do crime organizado. É com orgulho que afirmamos que a Polícia Civil do DF tem os melhores índices de resolução de crimes do país, com impressionantes 90% de elucidação de homicídios. Um feito que precisa ser reconhecido. E isso só é possível, entre outros motivos, como o profissionalismo e a vontade incansável de fazer justiça dos policiais civis, mas também graças aos recursos provenientes do Fundo Constitucional do Distrito Federal, que garante a excelência da nossa Polícia Civil. É esse fundo que permite que a Polícia Civil do DF seja uma das mais eficientes do país, como bem disse, com índice de resolução de crimes que ultrapassam 90%. É esse fundo que garante que, mesmo diante de tantas dificuldades enfrentadas diariamente pelos policiais civis, Brasília seja a segunda capital mais segura do Brasil, caminhando para se tornar a primeira. Mas eu faço aqui um alerta claro e direto a todo o Congresso Nacional.
Enfraquecer esse fundo, permitir que ele seja corroído, é abrir as portas de Brasília para a violência. Já houve nesta casa tentativas de enfraquecimento do Fundo Constitucional. A sua defesa, no entanto, foi conduzida com firmeza por parlamentares, deputados, senadores, autoridades e entidades de classe do Distrito Federal, que conhecem, de fato, as reais necessidades da capital da República. Essa instabilidade financeira e política, no contexto histórico atual, torna excessiva uma reabertura de discussão sobre o Fundo Constitucional, pois essas tentativas só ocorreram porque muitos não compreendem a importância da manutenção do fundo para garantir os serviços de segurança, saúde e educação da capital do país. E sendo assim, tentaram dividir essa fatia e diminuir o montante do recurso destinado a Brasília. O Fundo Constitucional é o recurso que potencializa a atuação dos policiais civis do DF, os verdadeiros responsáveis por conter e eliminar o avanço devastador do crime organizado em Brasília, coração do nosso país. Manter o Fundo Constitucional é garantir previsibilidade, sustentabilidade e permanência desse instrumento, que não é privilégio, é estrutura de Estado. A questão principal para nós, policiais civis, senador Exalci, é o restabelecimento do percentual que a Polícia Civil tinha quando da origem do fundo, que era na ordem de 20% dos recursos. E hoje, para a nossa perplexidade, é apenas de 11%. Percentual menor do que os destinados às outras forças de segurança, bem como a saúde e a educação. Essa distorção precisa ser corrigida para garantir que tenhamos os recursos necessários para cumprir nossa missão com a excelência que a população de Brasília merece. O segundo tema, do qual nós fomos convidados para debater nessa importante audiência pública aqui nessa Comissão de Segurança Pública do Senado Federal, é um dos mais urgentes e importantes para nós policiais civis do DF, e que esta casa terá, no futuro próximo, o papel fundamental de fazer justiça, que é aprovar o restabelecimento da simetria salarial entre a Polícia do Distrito Federal e a Polícia Federal, pois somos regidos pelas mesmas leis e temos atribuições similares. No entanto, há quase uma década, como bem disse o senhor, senador Exalci, a Polícia Civil do DF não é a polícia mais bem paga do país. Hoje, só nos restou a fama. E o acúmulo de uma defasagem salarial que impacta diretamente nossa categoria, com policiais cada vez mais adoecidos e uma evasão enorme, com colegas buscando diversas outras carreiras mais atrativas e de menor risco, resultando no menor efetivo de toda a nossa história. Essa desigualdade não é apenas injusta e desmoralizante. Ela corrói a motivação, alimenta a evasão e enfraquece a segurança pública do país. É importante lembrar que, no passado, a própria Polícia Federal foi às ruas lutar pela isonomia salarial com os policiais civis do DF. Uma isonomia que sempre existiu, uma isonomia justa para ambas as instituições. E cabe ressaltar, é apenas entre essas duas polícias. Não importa aqui se seremos vinculados ao governo do Distrito Federal ou ao governo federal. O que importa, de fato, é que tenhamos recuperado nossa simetria salarial com a Polícia Federal e que possamos corrigir o percentual do Fundo Constitucional destinado à Polícia Civil. Fundamental ressaltar que, durante os governos do presidente Lula, sempre manteve a isonomia salarial entre a Polícia Civil do DF e a Polícia Federal e os policiais do seu território, tendo, recentemente, até aprovado aqui nessa casa, os salários dos policiais civis dos ex-territórios foram equiparados aos da Polícia Federal. Portanto, confiamos que essa isonomia, tão importante para a moral e a eficácia da nossa Polícia Civil, será restabelecida nesse atual governo. Eu finalizo minha fala nessa audiência com um trecho de uma canção da nossa música popular brasileira. São versos que ecoam como um lembrete simbólico da nossa luta.
É preciso estar atento e forte. Não temos tempo de temer a morte, porque, senhoras e senhores, quem trabalha com a vida não pode ser tratado com descaso. Muito obrigado, bom dia a todos. Bem, ainda